Bom, a campanha Outubro Rosa, que é esse mês que nós estamos vivendo, e a gente está vendo aí várias pessoas falando sobre a importância do Outubro Rosa, destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Alô, mulherada, vamos prestar atenção nessa pauta. Nesse mês, a atenção se intensifica, mas o cuidado deve ser permanente, não é só em outubro, viu? Para falar sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e a campanha, nós vamos receber aqui presencialmente a Augusta Vieira, que é paciente oncológica curada. Ela vai falar para a gente sobre a sua experiência, sobre o seu tratamento, e também nós vamos conversar com o Dr. Carlos Ruiz, que é mastologista e obstetra, que vai falar conosco de forma online. Primeiro, bem-vinda, Augusta, é um prazer, uma alegria recebê-la aqui. Bom dia. Bom dia, Camila. O prazer é meu, obrigada pelo convite. A gente já vai conversar com você, mas eu também quero acolher também de forma online o Dr. Carlos Cruz, mastologista, obstetra. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Camila. Carlos Ruiz aqui, na verdade, para poder fornecer informação qualificada sobre esse tema que é extremamente importante, né? Mas eu queria antes fazer um pedido especial, se você me permitir, Camila. Claro, claro. Minha filha Juliana completa hoje 35 aninhos. Eu queria, se for possível, depois que o padre Camilo também desse uma bênção para ela nessa jornada de vida tão maravilhosa que ela tem, viu, minha querida? Claro, com certeza. Já o Padre Camilo dá uma bênção, então, para sua filha também, para ela poder cada vez mais ser feliz, ter bênçãos de Deus. Para a gente começar o nosso bate-papo, então, primeiro eu queria saber da Augusta. Como que você descobriu o seu diagnóstico? Qual foi o primeiro sinal de alerta que você teve? Olha, Camila, vou voltar um pouquinho no tempo, vamos dizer assim, porque minha mãe sempre ensinou a gente a se tocar, a se perceber. Então, com 17 anos, mais ou menos, eu senti um nódulo e logo, vamos ver. E esse nódulo era um fibroadenoma, que é um nódulo benigno, e ocorreu eu fazer a retirada porque ele estava crescendo muito. Então, para eu não ficar com uma cicatriz muito grande, foi retirado e tal. Então, passaram-se anos. Eu tive um nódulo, isso foi na mama direita, eu tive um nódulo na mama esquerda. Então, eu comecei a acompanhar da mesma forma que eu já fazia, sempre fiz. E desde adolescente, essa coisa do toque, sempre. Isso eu falo para todo mundo, agora há pouco conversando até ali dentro, no camarim mesmo. A gente tem, como mulher, que se perceber, né, se tocar mesmo, perceber o corpo, não só a mama, mas o corpo todo, né? Então, o meu diagnóstico foi, tinha os nódulos e eu vinha acompanhando anualmente. E em um dado momento, eu tenho um gatinho e eu, pegando o animal, eu pressionei e senti uma dor que nunca tinha sentido. E aí eu achei estranho o primeiro momento, fiquei atenta. Bom, pode ser que eu vá menstruar, fica atento, né? Mulher tem aquela coisa de ficar mais sensível. Passou, doeu de novo. Eu falei, bom, eu já estava na época de fazer exames anual e adiantei isso por conta da dor, que era uma coisa que eu nunca senti, né? E aí fui ao médico, e aí vamos fazer exame, olha, mas vamos ficar tranquilo, porque câncer não dói, né? A gente vai avaliar, mas câncer não é normal ter dor. E aí, ultrassom, mamografia, e a gente já viu que o nódulo, ele tinha sofrido uma mutação. E aí, mais exames, ressonância, biópsia, até vir o diagnóstico. Então, o câncer estava no começo, inicial. Isso que é O câncer, ele também, é uma doença silenciosa na maioria das vezes, mas qualquer sinal do seu corpo
procure o médico, né? E aí é interessante até falar com o Dr. Carlos sobre isso, porque a Augusta trouxe aí essa importância da prevenção, dos exames, né? Ela já fazia os exames anuais. Dr. Carlos, como que o Outubro Rosa vem para alertar? O que vocês percebem da campanha mesmo nesse período para as mulheres buscarem fazer o seu check-up, fazerem os exames? Qual a importância? A Augusta está trazendo esse testemunho, mas da parte dos médicos, por que é tão importante essa prevenção? Primeiro, bom dia, Augusta. Prazer estar aqui vendo você. Eu acho que a última vez que eu te vi, você estava cantando num coral, nós estávamos chegando. Chegando cansada depois de quase 30 quilômetros de caminhada, né, Augusta? Prazer imenso te ver aqui, minha linda. Então, pergunta super importante, Camila. O que acontece, né? A autopalpação, como sugeriu a Augusta, é algo importante. Eu começo a palpar o nódulo mamário a partir de 1,5, 2 centímetros. Mas a autopalpação é para você se conhecer. O exame específico de prevenção e de detecção precoce do câncer de mama é a mamografia. Mamografia anual, a partir dos 40 anos, faz toda a diferença. A campanha do Outubro Rosa ressalta isso no mês de outubro, mas como você falou muito bem no começo, a gente quer rosa o ano inteiro, né? A gente não quer que isso aconteça só e especificamente no mês de outubro, mas distribuído no ano inteiro. Por quê? Porque o diagnóstico precoce do câncer de mama oferece uma curabilidade acima de 95%, 98%. Né? Hoje são milhões de sobreviventes do câncer de mama no mundo e no Brasil não é diferente. Né? Infelizmente, muitas mulheres não fazem mamografia e a causa mais frequente delas não fazerem a mamografia é medo. 45% das mulheres que não fazem mamografia não fazem por medo. Medo do diagnóstico, medo da hipocrisia da sociedade, medo do abandono, medo de não conseguir um tratamento adequado, ou seja, desmistificar, desconstruir esse medo faz toda a diferença. Com muito amor no coração, acolhendo, trazendo, cuidando e esclarecendo o quanto antes. Dr. Carlos, a Augusta falou pra gente aqui que ela sentiu uma dor, mas eu queria que você falasse, principalmente para as mulheres que estão nos acompanhando, quais são os primeiros sinais de alerta? Você falou aí do toque, mas o que a mulher tem que perceber que algo está diferente? Quais são os primeiros sinais de um possível câncer de mama? Perfeito, querida. Então, lembrando que a mamografia faz essa presunção diagnóstica antes da palpação. Quais são os achados mais importantes? Nódulo mamário, né? Então você sente um abaulamento na sua mama, eventualmente a mama muito vermelha, eventualmente uma distorção da pele da mama, eventualmente saída de secreção pela papila mamária. Então, secreção pela papila mamária, abaulamento, uma vermelhidão muito importante, uma alteração da pele da mama é um motivo para você procurar o seu médico, o seu ginecologista, o seu mastologista. Lembrando que na enorme maioria das vezes, esses achados não são sinônimos de câncer. Tanto algumas alterações benignas como o câncer apresentam esse tipo de manifestação, mas essas manifestações também são encontradas no câncer. Então, é importante procurar um profissional de saúde para poder esclarecer de forma adequada o que está acontecendo. Com certeza. E Augusta, olhando para todos esses sinais que o Dr. Carlos trouxe para nós aqui no programa, como que foi o seu tratamento na hora do diagnóstico? Porque todo mundo que recebe um diagnóstico do câncer, no primeiro momento se assusta muito, né? E eu queria que você falasse como que você enfrentou, né, toda a parte do tratamento, como foi o tratamento. Realmente, receber o diagnóstico é impactante, né? Mas eu também não tenho como falar disso e não me emocionar, porque é muito recente. Eu terminei o tratamento dia 7 de agosto. É bem recente, né? Mas assim, eu acho que eu recebi o diagnóstico e eu tinha comigo que ia dar certo. A minha fé falou mais alto em todos os momentos, né? E assim, eu acho que a gente entender e desmistificar o câncer, hoje, a prevenção, o diagnóstico precoce traz pra gente
a condição, sabe, de você se tratar e se curar. Hoje não é mais um bicho de 7 cabeças, né? Antes a gente olhava as pessoas com o câncer de uma maneira toda debilitada, né? Uma sentença de morte. Né? E hoje não mais, né? Hoje você vê as pessoas bem, as pessoas olhavam para mim em tratamento e falavam, mas você não parece que está em tratamento, você está tão bem. Mas eu estava ali, tive toda a orientação, tenho aqui que falar, eu tive o diagnóstico em dezembro, e aí decidimos, como o diagnóstico foi precoce, era um câncer inicial, o tratamento foi fazer a retirada do nódulo, né, fazer a cirurgia e depois o tratamento. Então, em dezembro eu fiz a cirurgia e esse ano, em fevereiro, eu iniciei o tratamento. O meu tratamento foram 6 sessões de quimioterapia branca e 18 sessões de rádio. Hoje eu estou na medicação oral, que isso vai perdurar por 5 anos, essa manutenção, né? Mas esse diagnóstico veio de uma forma, vem violenta, vem assim avassaladora, mas depois a gente se acalma, entrega para Deus. Nossa Senhora cuidou de tudo, né? Então, assim, eu tive tantas pessoas rezando por mim, me amparando, e isso também faz uma diferença muito grande, né? O doutor Carlos deve saber, ele sabe das estatísticas. Lógico que uma mulher com câncer, na sua grande maioria, é deixada pelo marido, enfim, nem sempre tem a família como né? rede de apoio. E eu, graças a Deus, tive o meu marido que me acompanhou o tempo todo, minha mãe, minha família toda, meus amigos, pessoas que eu nem conhecia, estavam rezando por mim. E eu sou muito grata por isso. Isso me deu força para eu levar esse tratamento de uma forma mais leve, me entregando na espiritualidade, sabendo que vai passar, né? Doutor Carlos, qual a importância dessa rede de apoio, da fé, da esperança? A gente sabe que a doença precisa ser tratada com medicamento, mas a cabeça faz muita diferença também nessa hora, né? Claro, querida. Não, e assim, isso que a Augusta fala é fundamental, né? Esse apoio, essa estrutura faz toda a diferença. Como eu falei anteriormente, o grande medo do diagnóstico é exatamente esse, né? O abandono, o isolamento. E graças a Deus ela teve essa estrutura. O mental é fundamental, e eu diria além, a fé é muito importante, né? Porque nada na nossa vida acontece de graça, tudo tem o seu sentido. E quando você acredita que tudo é para o seu melhor, o câncer não é uma sentença de morte, o câncer é uma oportunidade de mudança, né? Que Papai do Céu nos traz para a gente repensar e refletir. É claro, dói, incomoda, mas passa, como tudo na vida passa, né? E tudo serve de lição para a gente. A fé é fundamental nesse sentido também, Camila. Doutor Carlos, a gente quer agradecer muito você ter vindo aqui compartilhar conosco tudo isso que você diariamente enfrenta nos consultórios, todo o tratamento, o alerta para as mulheres. Vou pedir para você ficar aí, porque o Padre Camilo está aqui, vai dar a bênção de aniversário também para sua filha, viu? Obrigado, Camila, obrigado. Como é o nome da sua filha mesmo? Juliana Ruiz. Perfeito, doutor Carlos. Olha, obrigado por participar do Bênção da Manhã, né? A sua palavra é tão importante. Ao mesmo tempo que ela instrui, ela também acalma o coração, levando esperança. Gratidão aí pela sua partilha. E a Juliana, sua filha, que hoje celebra 35 anos, que Deus continue abençoando a vida dela, os sonhos que ela carrega no coração, e que Nossa Senhora, como mãe de todos nós, cuide dela com muito carinho. Abençoe os caminhos que ela trilha e que ela tenha uma vida muito feliz e seja para toda a família uma expressão também do carinho e do amor de Deus. Venha então sobre a Juliana, que hoje celebra a sua vida. Toda graça, bênção e proteção do céu. Saúde ao corpo, alegria ao coração e muita esperança para a alma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Abraço ao Senhor, doutor Carlos, e a toda a sua família também. Obrigado de coração, viu? Amém. O mesmo para vocês todos, aí nessa família linda, a família de Aparecida. Obrigado.
Muito obrigada, viu, doutor Carlos, por estar conosco aqui. Volte outras vezes também, para a gente poder sempre fazer esse alerta para todas as pessoas que nos acompanham. Augusta, muito obrigada, viu, por estar compartilhando não só o que você passou na sua saúde, mas a importância da fé para todas aquelas pessoas que recebem esse diagnóstico também. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Fica esse alerta, então, para você, não só para as mulheres no Outubro Rosa, mas os homens também que muitas vezes deixam os exames de lado por causa dos preconceitos, por causa de tantas coisas que se criam, a importância da gente sempre fazer esses check-ups. Não é mesmo, Padre Camilo? A gente precisa tirar o preconceito de lado e ver que quanto mais cedo a gente tem um diagnóstico, mais cedo a gente consegue se tratar, não é isso? Exatamente.